Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber ao meu lado uma mulher fantástica. Ela é brasiliense, advogada, mãe de 2 filhos adultos já e dona de um espírito aventureiro que por muitos anos ficou guardado sob a responsabilidade do trabalho, da família, da rotina, do dia a dia. Mas depois da pandemia, algo despertou nela. Então eu tenho o prazer de receber com muitos aplausos ela, Lilian Comélia. Comélia, Comélia. seja bem-vinda, querida. É um Obrigada, prazer obrigada. enorme te ter Prazer. aqui, viu? Lilian, minha audiência já sabe que a primeira pergunta que a gente faz é: quem é a Lilian? Quem é a Lilian por trás das trilhas? Quem é a Lilian? Como tudo começou? Me conta um pouquinho da tua história para a gente entender a tua jornada, para a gente entender a tua trajetória. Então, uma coisa que eu tive pensando em relação a trilhas, né, é que quando eu era criança, Ah, que já tinha a figura do escoteiro, né, e mulheres não entravam nessa, não podiam ser, acho que a partir de 1980, onde eu li, jura? Mulheres não só a partir de podiam. 1980 que eles pelo menos legalizaram a figura feminina como escoteiro. Mas antes disso, eu entrei, mas entrei numa figura que não era bem de escoteiro, que eles chamavam de fadinha, Que né? legal. Mas que a gente já fazia. Eu fiz questão, pedi para minha mãe na época para me colocar e já fazia acampamentos e, enfim, eu já estava com aquele espírito de aventura, já era meu, né? Sempre gostei muito. E olhando para o meu passado, eu me considero uma pessoa assim que realmente o meu espírito é aventureiro. Claro que a gente fala em aventura, pode levar a ideia da falta da pessoa que se joga em alguma coisa sem responsabilidade. Não. Mas de pessoas que Legal. gostam de aventuras, de sair um pouco do padrão, né? E eu sempre tive esse espírito, mas em função das responsabilidades da vida, a gente tem todas as fases da vida que a gente tem que cumprir, né? E eu fiz faculdade, aí você está naquele momento de universidade, depois você se forma, eu me casei, e aí vem filhos pequenos, criação de filhos, passei em concurso, aí assumi no Serviço Público Federal. Passei muitos anos no serviço público, inclusive assumindo cargos de chefia, então não tinha tempo para nada. Minha vida era cuidar de filho, E de trabalhar. casa e trabalhar igual a louca. E, obviamente, você deixa um pouco de lado aquela sua essência de coisas que você poderia estar fazendo além de tudo isso, né? Bom, os filhos cresceram, ficaram adultos, cada um tomou o seu curso de vida e também é uma sensação de missão cumprida muito interessante, muito boa para a gente, muito positiva. E aí você começa a resgatar algumas coisas importantes na sua vida. E uma delas foi, vamos dizer assim, essa parte que tá ligada muito à natureza. Eu sempre gostei muito Legal. de estar envolvida com a natureza. Sempre gostei muito de caminhar, de correr. Uma fase da minha juventude eu corria. Então eu falei, vou começar a resgatar isso. Mas onde me despertou bastante foi na pandemia. Porque a pandemia, nessa fase da pandemia, o que que aconteceu? A Você já gente, estava aposentada? então, eu me aposentei exatamente um pouquinho antes da pandemia. Eu me aposentei. E quando eu me aposentei, que veio a pandemia, eu peguei a minha OAB de volta, sou advogada, porque no serviço público eu era Não. impedida, Uhum. peguei meu OAB, fui para o Rio de Janeiro um pouco antes da pandemia, contratada como advogada, Morar? morar, morar. Porque, na verdade, assim, a minha família de origem é do Rio. Então, eu já morei no Rio em 3 fases da minha vida. E a última fase foi um pouco antes da pandemia, que eu fui como advogada. E quando acabou o meu contrato no Rio, que eu voltei para Brasília, estava em plena pandemia. E aí, com medo do vírus, aquela história toda que todo mundo passou, eu não fui para academia, mas comecei a prestar mais atenção, que tinham muitos grupos, abriram grupos de trilhas e de caminhadas, de esporte ao ar livre. E, inicialmente, eu fui fazer canoa havaiana. Que Então, legal. pois Aqui no lago? no Lago Paranoá. E uma experiência assim maravilhosa. Eu estou até parada da canoa, mas vou voltar. E aí eu fiz uns 2 anos de canoa havaiana, com um grupo muito, muito bacana, e você
interage com pessoas que curtem, que estão na mesma Total. vibe que você. E por outro lado, é um esporte onde você toma sol, vitamina D, quer dizer, tudo maravilhoso. E nessa eu já vinha tentando entrar em grupos de trilhas e entrei em 2023. Só que eu já entrei, né, para começar a fazer trilha aos 60 anos. Então, assim, é um desafio. Total. É um desafio. Hoje você fala muito que aqui no teu release fala que você já somou mais de 10 trackings. Sim. O que seria tracking para nossa audiência entender? Então, aí eu vou te responder como leiga, né? Porque Vamos pode lá, ser que eu fale alguma bobagem, bora. porque eu vou informar isso com base no que eu li, mas também no Na tua que da vivência. minha vivência. Então, a coisa, se não foi exatamente isso, passa por aí. As pessoas confundem muito, porque, assim, palavra em inglês, né? O hiking, ele é uma trilha bate e volta. Você vai fazer uma trilha aqui em Brasília, você sai de manhã, volta no fim do dia, é o hiking. Entendi. E o trekking é uma trilha, não só uma travessia de longo curso, que você vai passar À noite? pernoites, né? Você vai o trekking 2, 3, 4 dias em diante, mas ele também, pelo que eu entendi, é onde tem desafios, obstáculos a vencer. Por exemplo, nem toda. Então, assim, o que que é para mim? Todo trekking é uma travessia, mas nem toda travessia é um trekking. Porque um exemplo, você vai fazer uma travessia de longo curso. Tá, Eu vou daqui a Paracatu. Vou tá. sair de Brasília andando, Caminhando? caminhando. Estou dando um exemplo, daqui a Tá, Paracatu, né? É uma travessia, mas provavelmente eu não vou ter muitos obstáculos que eu possa chamar de trekking. Agora, se eu for entendi. fazer um Petrópolis, Teresópolis, na montanha, é um trekking. Não necessariamente tem que ser na montanha, Entendi. mas você vai passar por obstáculos, por subidas e descidas técnicas, onde você vai ter que saber pisar, você vai transpor rochas, obstáculos. Então, eu acho que a coisa é por aí. Entendi. Como que você enxerga o preparo? Você acredita que qualquer mulher 60 a mais, ou qualquer pessoa 60 a mais, ela já consegue fazer, ou é preciso ter um preparo, ela precisa ter tido uma juventude ou uma vida mais ativa, falando, né, de exercício físico mesmo, ou qualquer pessoa consegue, tem uns níveis, como é que funciona? Então, eu acho que sempre é tempo, tá? Então, não precisa que necessariamente que na juventude ela já tenha. Perfeito. Eu acho que não, mas ela precisa de um preparo, sim. Eu acho que você não tem como fazer um trekking sem você ter um preparo físico e emocional. E eu já cheguei à conclusão que o emocional ainda é mais importante do que o É físico. mesmo, Os dois Lívia. andam juntos, mas o emocional ele é muito importante. Por quê? Quando eu comecei a fazer o trekking, eu me lesionei de cara. Por quê? Joelho? Joelho. Por quê? Eu não estava fisicamente preparada para aquilo. Então é importante para a pessoa que quer começar, ela começar. O Trilheiras de Brasília, que foi onde eu comecei a fazer, eles classificam em nível 1, 2 e 3. Então é importante, mesmo que você não esteja num clube que tem esses níveis, que você o nível 1, por exemplo, delas, você vai fazer trilhas curtas, de 3 km, 5 km, sem muito desnível, sem muitos obstáculos, e você vai sentindo o seu Perfeito. corpo. E, paralelamente, você está se preparando fisicamente para isso na academia, você está fazendo um spinning, você está fazendo uma caminhada longa, uma corridinha, para você criar uma condição muscular e física de ir avançando gradativamente. Porque se você for de cara avançar, você vai se lesionar. Quando você fala, de emocional, eu queria entender como que seria a gente trabalhar esse emocional para que a gente consiga, de fato, fazer uma trilha? Eu acho que começa realmente pela força de vontade interior de você vencer os seus medos e, e Acreditar que é capaz. acreditar que é capaz de superar algumas situações. Eu, por exemplo, eu fui criada com muito medo. Minha mãe, assim, sempre teve pavor de cobra. Eu fui Jura? criada desde a minha infância, que a minha mãe dizia assim: cobra eu não posso ver nem na revista. Então, você entrar no mato com essa cabeça que você ouviu isso o dia inteiro, ou Nossa, desculpa,
todos a os vida anos, toda, uma né? vida inteira, você tem aquele pavor da cobra. Mas o que é que eu noto? Você vai de bota. Eu, no caso, não faço trilha de mato sem perneira. Vejo que muita gente faz. Eu não faço. Eu uso perneira. E você vai desmistificando um pouco essa questão, sabe? E, inclusive, nos trekkings, nas trilhas, dependendo da trilha, você chega à conclusão que esse não é o maior problema. A cobra não é um problema. Ela está ali no habitat dela, você tem que ser atento. A trilha te remete muito à ideia de que você tem que aguçar mais os seus sentidos, a sua audição, você tem que estar ali Não pode escutando. ser uma coisa. Não, você vai lá conversando, distraída, não. Não Você pode. tem que estar atento. Então você Perfeito. tem que estar enxergando, prestando atenção, você tem que estar ouvindo, por tudo, você tem que estar Perfeito. atento. E com isso, você passa por algumas situações, por exemplo, lugares que tem barranco, que tem precipícios, que você vê que o maior problema ali não é a cobra. Então aquilo você vai tirando um pouco esse pavor, né? Altura, eu sempre tive problema com altura. Só que eu falo, não, eu vou tirar esse pavor de altura, eu vou com toda a cautela, mas eu vou aos pouquinhos vencendo isso, e eu tenho vencido isso aos poucos. Você acredita, Lilian, que ter um processo de autoconhecimento é importante? Porque eu entrevistei uma mulher que ela é psicóloga, principalmente das mulheres depois que aposentam. Porque normalmente, né, a gente estava falando aqui nos bastidores um pouquinho, depois que a mulher se aposenta, ela fica um pouco meio perdida, né? Se ela não tem uma preparação, e aí essa psicóloga, ela fala assim, muitas acabam criando demências, porque os filhos já foram embora. Não tem mais o que cuidar, você não trabalha mais, e aí você acaba ficando ali sem saber o que fazer. E quando você tem esse autoconhecimento, como você teve, de assim, agora eu vou cuidar de mim, eu percebo que a trilha percorre esse caminho de você, até durante o percurso, né? De Sim, você ficar ali é, pensando nas coisas que você já construiu, no teu autoconhecimento. Faz sentido isso? faz todo sentido. E principalmente quando você está imersa na natureza, você faz essa conexão com a natureza, é onde você consegue fazer reflexões também e olhar para dentro de si, né? Total. É muito, muito importante. E eu acho que mesmo para aquelas pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, e sou muito ativa, que não tem, às vezes, essa personalidade, mas assim, eu acho que eu noto, até nas trilhas que eu faço em Brasília, pessoas que não são tão aventureiras, não se dispõem como eu me dispus a fazer trekking fora de Brasília, com agências, guias que eu nunca vi na vida, né? Busco referências, mas saio sozinha daqui. Saio sozinha, vou fazer. Mas mesmo quem não tenha esse espírito, ela pode estar fazendo parte de clubes, como é a Trilha de Brasília, de grupos, aonde ali ela vai desenvolver melhor tudo isso e acaba sendo uma imensa terapia. Fazer Total. trilha é uma terapia. E é importante que tenha esse acompanhamento, ou a pessoa ela pode ir só? É, eu não entendi bem a sua pergunta. Acompanhamento, assim, dela não. Do Dela. guia, por exemplo, dela ir Ah, com um entendi, já grupo, entendi. dela ir com uma pessoa que já conhece aquele Eu entendi. percurso, Eu acho que para a pessoa se tornar. Tem muita gente que faz trekking de forma autônoma. Mas para individual, você pega, chegar a esse ponto, você tem um caminho aí a percorrer, tá? não é nas Porque. primeiras Não, trilhas. não é. Mesmo, é claro que trilhas autoguiáveis. Eu agora em julho, por exemplo, eu fiz com umas amigas a travessia, amigas de trilha, conhecidas, né? A travessia Sete Quedas na Chapada, nós fizemos sem guia. É uma trilha autoguiável, que tem sinalizações o tempo todo e que é possível, mas você já tem que ter uma experiência para fazer isso também. Entendi. Tem alguma trilha que você já viveu algum momento de vulnerabilidade, assim? Então, Algum perrengue, já ah, passou algum perrengue perrengue, sempre, perrengue. sempre, sempre. Na verdade, é assim, o perrengue faz parte. E E é ele é bom, legal, né? e ele é bom. E quando não tem perrengue, a gente
né? Dizem que o trilheiro gosta muito do perrengue, Tem né? história para contar, Tem né, história para Lília? contar, não são perrengues que coloquem a gente em risco, né? Mas que, na verdade, é o seguinte: o trekking ele é um esporte de risco. Mas um risco que, se você for de forma muito consciente, com muito Sim. cuidado, você vai mitigar esses riscos. E, mas já passei, eu acho que em quase todos. Se É. você vai fazer, por exemplo, Que eu perrengue? É fiz. tipo cobra? Não, é tipo assim, eu fui fazer Torres del Paine na Patagônia chilena. Você ali, eu acho que um perrengue grande é o vento, que você vê nos vídeos, mas você Não só percebe que tá ventando, né? só vivendo a situação que você vê que o vento, às vezes ele te derruba. Ele me derrubou no chão. Jura? É, o vento te derruba, né? Dependendo da situação, te derruba mesmo. Você tá de mochila cargueira, pesada, uma ventania muito forte, você tem que se segurar. Chocada. Então tem, e na Patagônia. Eu fui fazer trilha do ouro no Parque Nacional da Serra da Bucay. No último dia, Mata Atlântica completamente fechada, e você passa por uma trilha muito estreita e ela é toda cheia de água. Então são 16 km com pedras escorregadias ali, pisa na lama, pisa na pedra, que você tem que tomar cuidado. Então é um pouquinho tenso. É lindo, mas é tenso, né? Agora eu acabei de fazer, eu voltei tem menos de um mês, eu fui fazer a Joatinga, que é lindíssima em Paraty, que você faz todo ali na Serra do Mar, não, Mata Atlântica ali, totalmente imersa na Mata Atlântica, em locais assim que quase ninguém passa, pelo menos aonde a gente foi, que essa guia nos levou, é um lugar totalmente assim, que o turista não anda muito por ali, e você está ali com uma total conexão na natureza e cai numa praia, depois cai numa outra, depois numa Gente, que outra. É delícia. lindíssimo. Agora a gente encontrou sangue vivo na trilha. Então gerou uma tensão, Sim. perrengues, né? Então ficamos ali em silêncio, prestando atenção. Algum animal estava ferido na nossa frente, ou estava carregando uma presa, né? Meu Deus, Então, então. assim, mas isso tudo é história para contar e é muito bom. Cara, que legal. O que que a natureza hoje significa para você, Lília? Olha, é difícil dizer especificamente, porque eu acho que tudo. Eu acho que uma das coisas muito boas que me aconteceram é que eu vivi sempre dentro do quadradinho aqui do Distrito Federal, e tirando as 3 fases que eu morei no Rio, e vivi muito assim, plano piloto. Como se o mundo acontecesse aqui dentro Tudo do no plano piloto. urbano, né? Na Tudo no cidade, urbano, prédio, com, concreto. com tudo assim organizadinho para mim, frequentando clube. De repente você se torna uma pessoa com exigências excessivas na sua vida, né? Confortos, exigências. E uma coisa que a trilha me trouxe, o trek me trouxe, foi abrir mão de todas essas exigências. Me ver, de repente, levando para a trilha um ovo cozido, ele gelado, e não tem sal, e eu comendo ele gelado, e o que dá para comer, e o que dá para fazer. E, sabe, só tem banho frio, tá frio pra caramba, mas só tem banho frio, você vai tomar banho frio, né? Então, todas essas coisas você vai abrindo mão. Aí, quando você volta para sua casa, sabe, você começa a ver tudo diferente. A vida muda muito. Você acaba mantendo o seu conforto, mas nada daquilo é mais tão importante, E sabe? eu vejo que também talvez dê um pouco de valor também, porque Valor, a exatamente. gente às vezes cai na rotina, né? Assim, a nossa rotina de hoje em dia, seus filhos devem estar passando por isso agora, depois de adultos, que é trabalho, é filho pequeno, é tudo. E a gente não dá valor aos pequenos detalhes, que às vezes é um banho quente. Né? E Exatamente. aí, quando você vai para uma trilha, fica às vezes 4 dias, toma um banho gelado e você volta para sua casa, você fala, né? Você começa a ver valor em pequenos detalhes que na correria da rotina do dia a dia passa despercebido para Passa você, totalmente né? desapercebido, é isso. Vamos falar de. Você constrói amizades durante as trilhas? Sim, sim. É, As amizades são, ainda que não sejam amizades profundas, de longas íntimas, né? datas. Porque aí eu acho que é uma construção. Mas são amizades que você faz para diversão, para combinar outras trilhas, para encontros. Eu já fiz encontros assim na minha casa, vamos tomar um vinho, Que legal. aí junta as pessoas, né? Ou até encontrar as pessoas para tomar alguma coisa na rua também e confraternizar. Então eu acho que a trilha também propicia isso bastante.
Seu marido te apoia, Lília? Eu sou divorciada. É? É, Ah, então hoje você vive aí a sua vida. é. Ai, que Viva a minha legal. vida. Você fala sobre interação com pessoas simples de alma. O que mais te encanta nessas conexões que você faz durante as suas trilhas? Seja conexões com você mesmo, seja conexões com outras trilheiras, né? Pois é, eu acho que as pessoas que não, vamos dizer assim, que ainda não Não conseguiram vivem. se desprender desse, dessa zona de conforto, não conseguiram se desprender dessa zona de conforto que vivem na cidade, Porque o quentinho co- é mais gostoso, quando o né? quentinho é mais gostoso, elas acabam exatamente, volta à história da exigência, elas acabam criando exigências para tudo, e as pessoas que você encontra, é muito fácil você encontrar pessoas que estão na natureza, vivendo a natureza, né? Estão dispostas a isso, pessoas que já conseguiram se desapegar mais, e você encontra pessoas também de diferentes níveis, e isso não pode ser importante para que ninguém se relacione com ninguém, seja de nível econômico, social. Então ali você vai viver e vai conhecer pessoas com uma outra visão de uma outra realidade. E é Sim, importante que esteja todo mundo junto, você não ficar segregando, né? Vivendo aquele seu mundinho de perfeito. pessoas que tiveram oportunidade de se formar, de hoje em dia ser médico, advogado, ser aquilo. Muita gente não, e pessoas maravilhosas. Então, né, o simples é muito bom. Você acredita que o trekking é mais difícil para mulher? Ou Não, não tem? não, não acredito. Eu acho que o trekking, ele não pode, ele não tem um limite, na minha opinião, nem de gênero e nem de idade, tá? Perfeito. Eu acho que uma pessoa de 60 anos, ela pode se preparar fisicamente, emocionalmente para fazer um trekking e ter um desenvolvimento melhor do que uma pessoa muitas vezes de 30 anos que não se. Sedentária. Claro que o seu tempo para construir isso provavelmente será um pouco maior do que uma pessoa que está mais nova do que você. A mulher, ela pode ser uma mulher bastante forte e eu não vejo impedimento, questão de gênero. Mesmo tendo que. Vocês carregam, né? Tem que Sim, ter uma uma, mochila cargueira, dependendo do trekking, você carrega uma um mochila baita peso, um bastante pesada. senhor peso, né? Porque normalmente nos trekkings, porque depende se você vai fazer camping ou não. O Tá. camping te leva a uma mochila mais pesada. Você Porque tem aí que vai levar tudo de abarrar. camping, né? Normalmente, quando a gente vai fazer camping, numa travessia de no máximo 5 dias, você vai com 12 quilos nas Uau! costas. Mas se você vai sem camping, aí de repente você vai com 8, 7. Aí depende se a pessoa é mais minimalista ou não. Eu estou tentando ser. É? Cada Porque dia eu tento leva ser muita mais coisa? minimalista, mas eu sempre tive mania de levar muita coisa e cada dia eu estou tentando levar menos. Eu acho que é outro aprendizado importante. É cada dia andar menos pesada. É. Você levava muita coisa? Levava. No início eu levava muita coisa. Então eu comecei, ah, não, mas eu tenho que ter uma blusa para cada dia, porque eu suei a blusa o dia inteiro. No outro dia eu não vou Usar vestir essa mesmo. blusa. Ah, mas é melhor, você joga ali na beira do rio, Dá um. passa uma água, entendeu? E vai repetir aquela blusa, porque não dá para levar muita coisa. Você tem que prezar o seu conforto, né? A sua Perfeito. saúde física. Perfeito. Você acredita que você é uma quebra de padrão de idade? Eu acredito que sim. É. Porque eu acho que tem, com certeza tem pessoas da minha idade, até mais velhas que eu, fazendo trekking, mas eu acho que é a minoria. Eu encontro poucas pessoas da minha idade fazendo o que eu faço. Fala uma mensagem para mulheres que talvez estejam agora em casa, 60 a mais, é, muitas vezes sem saber, né, o que fazer e fica ali dentro de casa, às vezes naquela rotina de continuar cuidando do lar, né? Muitas que se aposentam acabam ficando, né, dentro de casa, continuando cuidando do lar. Fala uma mensagem para essas mulheres que talvez possa tocar elas agora no coração.
É o que eu diria, se aventurem, mulheres, porque vai valer a pena demais. Comecem devagar, né? É, se inscrevam num clube de caminhadas, de trilhas, vão aos pouquinhos, gradativamente, que vocês vão tomar gosto, e aí isso vai ser um incentivo para movimentar o corpo, para fortalecimento e para irem avançando. E realmente o ganho vai ser muito grande. É uma É, transformação. no podcast que eu fiz com a André e com a Dani, que é das trilheiras de Brasília, elas falam, né? Não é terapia, mas é terapêutico, É né? terapêutico, É. exatamente. E a Lilian, antes das trilhas, do trekking, era uma pessoa e hoje em dia eu me vejo uma outra pessoa. Eu acho que houve uma transformação, acho que eu me reinventei e, enfim, isso me deixou muito feliz. Eu vou fazer um bate-bola agora com você, um bate-bola final. Você pode responder em uma palavra ou você pode aprofundar, tá? Uma trilha inesquecível. Pode pensar. Travessia Rota do Descobrimento na Bahia. Onde? De Cumuruxatiba, no sul da Bahia, até Arraial da Ajuda. Quantos quilômetros? Olha, na verdade, até vou corrigir, até Trancoso. Algumas foram até Arraial E da chega Ajuda. na praia, Lívia. Só praia, só Ai, andando na areia. gente. Foram 5 dias andando na areia, 60 e poucos km, perto de 70. Esse ano está aberto em janeiro, vão ser 100 km, porque termina em Porto Seguro. Essa foi inesquecível. E aí vocês dormem na praia? Na areia da praia, acampando, na verdade, em campings muito próximos à praia, e levamos tudo de camping. Então, realmente foi uma mochila pesada. Que legal, gente. Um medo que você venceu. De cobra? Não, esse eu ainda não venci 100%, mas eu estou prestes a vencer. Um medo que eu venci. Eu acho que eu diria que de altura, porque eu não estou mais apavorada em subir picos, né? Eu só não chego bem na beirinha, eu acho até por uma questão de prudência, mas eu acho Meu que marido foi tem uma muito medo superação. de altura, Eu ele acho não que é uma gosta. superação. E essa superação foi. Foi tendo que ser gradativa. Eu nem diria que está 100% superado, mas eu acho que hoje em dia eu vou. Não é algo que te para, Não é né? algo que me pare. Perfeito. Um destino dos sonhos ainda que você quer trilhar. Ai, são tantos, Ah, que linda. tantos, tantos que você não tem ideia. Então, eu fiz Patagônia chilena, eu quero fazer a Patagônia argentina, eu quero fazer no Peru também, que eu vi que tem trilhas lindíssimas no Peru, na Bolívia. Então, assim, tem tantos na América do Sul, mas eu acho assim que um objetivo que eu tenho é fazer o caminho de Santiago, né? É outro. Então, assim, a lista tá grande. São A lista muito. tá Que grande. legal. E aqui em Brasília também tem muita trilha que as pessoas não conhecem, né? Maravilhosas, inclusive. Eu moro no Tororó. E aí eu direto levo meus filhos ali na Cachoeira do Tororó. A gente, por mais que seja pequenininha a trilha, acho que são 2, 3 quilômetros que a gente chega até a cachoeira, mas a maioria das pessoas não Você conhecem. acredita que eu sou brasiliense, né? Então eu sou uma candanga raiz e eu só fui conhecer as trilhas e cachoeiras lindíssimas que tem no entorno aqui de Brasília quando Depois eu a comecei a fazer trilha. Tem lugares lindíssimos, Brasília propicia isso. E a gente não. As meninas me foram me falando de vários, e eu falei assim, cara, não conheço. Pois é. Não conheço. As pessoas não conhecem aqui, pertinho, né? Acha que tem que fazer, às vezes, a Patagônia, a Argentina. Mas se você começar aqui pertinho, já é super possível. Muitos lugares lindos na época da seca, entre maio e setembro, vale muito a pena. Um aprendizado que a natureza te trouxe. Ai, são tantos, né? Mas eu destacaria o que eu já mencionei aqui. Eu acho que o desapego é a gente, vamos dizer assim, cair na real de que somos tão insignificantes em relação ao universo, né? Assim, tão uma, sabe, Uma talvez uma, formiguinha tão pequena, né? nesse universo todo, que eu acho que a gente precisa valorizar, né? Cada dia que a gente acorda. É aquela história que parece assim clichê, mas que é a pura verdade. E, e você estar na natureza te dá essa vivência de
de como é importante, né? Como na verdade a nossa essência está toda ligada a essa natureza. E que esse mundo que a gente vive aqui na urbano, né? Ele é muito artificial. Sabe o que que eu sinto quando eu vou, por exemplo, na cachoeira do Tororó com os meus filhos? É uma renovação de energia, assim, quando você mergulha numa água gelada ali da cachoeira. Cara, parece que você sai revigorada, assim. É uma coisa que é difícil explicar, é só sentindo mesmo, né? Exatamente. O banho de cachoeira, entrar numa cachoeira revigora, fica ouvindo o barulho, né? Dos Dos pássaros, né? pássaros, você ficar ali desconectada com aqueles problemas do dia a dia, se conectar mais com os pássaros, com os bichos, com o balançar das árvores, com uma sombra que você consiga para sentar. Parece tudo bobagem, mas não é. Isso traz uma paz interior imensa. Você Perfeito. volta bem no fim do dia. Tem alguma música que te acompanha nas caminhadas? Você bota música ou não pode? Normalmente não, Não? porque eu acho que a gente precisa Tá estar atento, né? tá Como você atento falou. e ligado aos sons mais da Acho que é a música natureza. ambiente, né? Não, música não. O que não pode faltar na mochila da Lilian? Hum, a Lília é muito ligada à comida. É, O vocês lanche, levam toda a comida? Como o é que é? Me lanchinho de conta. trilha, para mim, eu sou muito preocupada se eu não vou passar fome e não vou passar sede. Então, assim, a água sempre é uma coisa que eu tenho muito cuidado, né? De estar com uma quantidade de água adequada e ter o suficiente para eu comer, né? E, obviamente, eu sou ligada também na questão acho que é importante também a proteção do agasalho, né? Porque dependendo para onde você esteja, você não pode Passa muito riscar. frio, né? Ou frio, ou então, às vezes, questão de chuva, você tá Bicho com também. anorak, né? Eu acho que esse ponto é mais importante, não pode faltar isso. Montanha ou mar? Ai, você me pegou nos dois, mas eu acho que eu sou muito ligada ao mar. É, eu também. Sou muito ligada ao mar. Tanto que eu amei a Joatinga, porque você faz serra ali, né? Serra e mar. Perfeito. A emoção que mais te move? Em trilhas, É. olha aí você Te apertei sem te abraçar. me apertou sem me abraçar. Emoção que mais me move. Porque são perguntas que abrem um leque de possibilidades aí. São diversas São emoções que você diversas sente ali. emoções. Realmente Não dá pra. não dá para especificar uma. E por último, um conselho que você daria pra Lilian de 20 anos atrás? Ai, se preocupe menos com. Não é nem que se preocupe menos, não se envolva, não se jogue no trabalho como se ele fosse a única coisa importante na vida, trabalhar 10, 12 horas por dia, porque a vida passa rápido, né? Então a gente tem, obviamente, tem que trabalhar, tem que cuidar do lado profissional, mas não fazer como eu fiz, né? Passava 10, 12 horas trabalhando, né? Talvez hoje em dia eu diria para aquela Lilian de 20 anos, você vai trabalhar menos, né? E vai viver um pouco mais. Vai viver um pouco mais. Porque depois você pensa, poxa, eu tô com 60 anos e eu podia ter vivido mais, né? Mas enfim, são aprendizados que só vem com o tempo. Isso que ela tá falando é muito importante, porque eu vejo um ditado que o pessoal fala, né? A gente trabalha tanto e aí no final, com o dinheiro que a gente ganhou, a gente tá pagando às vezes um hospital, um plano de saúde pra pagar aquilo que o trabalho que você fez te trouxe às vezes uma doença, né? Isso. Ou Então assim, então você se cobra, nós mulheres somos muito assim de culpas e, total. né, a gente vive cheio de culpas, coisas que a gente tem que realmente abrir mão disso, mas você olha e fala, poxa, eu podia ter dado mais tempo aos meus filhos, Sim, né? Eu olho muito para trás e me cobro muito do tempo que eu me dediquei ao trabalho e menos para a as estar crianças. acompanhando as crianças. Isso é fundamental. Isso para mim é uma coisa assim que o próprio empreendedorismo me permitiu um pouco, né? Eu sou farmacêutica de formação e por muito tempo trabalhei em empresas privadas
trabalhava de madrugada dando plantão. E por um momento na pandemia eu falei, gente, o que que eu tô fazendo? Eu não tô vendo meus filhos crescerem. E aí eu dei um. Às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, né, para depois dar três, quatro para frente. Então hoje o empreendedorismo, por exemplo, me permite passar mais tempo com os meus filhos e ter uma vida mais digna para eles. Então isso é muito importante porque o tempo não volta, né, O Lília? tempo não volta. E aí a gente fica só com arrependimento às vezes, né? Exatamente. Então, assim, o que eu diria é trabalhe um pouco menos, olhe Perfeito. mais para sua família. É isso aí. Maravilhosa! Adorei, Obrigada. adorei, adorei. Essa história é linda. Eu queria, pra gente finalizar, que você passasse suas redes sociais. Como é que a galera te encontra? Então, Lilian com Y no primeiro I, Isso, Lilian, eu tô underline, underline trekking trekking sem sem idade. idade. Pronto, perfeito. Eu já tô seguindo a Lilian. Maravilhosa. Pra gente finalizar com chave de ouro, sua mensagem final. Pensa que agora todas as pessoas de 60 anos ou mais estão nos assistindo. E aí a tua mensagem vai sair para todas essas pessoas, outdoor, tudo. Uma Então, mensagem se, para tocar o coração olha, delas. se vocês ainda estão em dúvida, mas se animaram, né, com essa entrevista, com o depoimento que eu dei, eu tô, principalmente para quem morar em Brasília, quem mora em Brasília e quem também não mora ou quiser dicas, informações, eu estou super disponível e também disposta a fazer trilha junto, Que legal, a fazer gostei. trilha junto, para a pessoa que Se esteja sentir mais iniciando, se segura. sentir mais segura, vamos fazer umas trilhas mais simples, interagir. Eu acho que é É muito igual a legal. gente falou, tem tanta trilha aqui em Brasília Tanta trilha em perto. Brasília e para quem está fora, eu viajo muito para fazer trekking. Aí a pessoa quiser fazer uma conexão, vamos combinar de fazer junto? Vamos. Cara, isso é fantástico. Eu acho isso maravilhoso, né? Essas conexões que pode ser chamado de um esporte. Sim, É um e esporte. inclusive no esporte. Na verdade, eu tenho feito assim, por exemplo, eu conheci uma moça numa travessia que eu fiz esse ano e fizemos amizade. Agora eu estive no Rio, eu ia me hospedar num hotel. Ela insistiu tanto para eu ficar na casa dela que eu fiquei. Aí já estamos um pouco mais chegadas, Que né? legal. Então eu já convidei ela para vir para Brasília ano que vem, para ficar na minha casa para a gente fazer de novo Sete Quedas na Chapada. Então, assim, são amizades, relacionamentos que você vai criando. E isso é muito bom, então eu me coloco disponível, Perfeito, tá? maravilhosa. Lilian, queria te agradecer. Agradecer pela sua generosidade em compartilhar a tua vivência, os teus conhecimentos, as tuas histórias. Então, gratidão. Obrigada pela sua Agradeço presença. também, agradeço aqui a Obrigada oportunidade. demais. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Lilian para você entrar em contato com ela, vamos fazer conexão, vamos ter conexão com a natureza. Como ela falou, ela está disposta a fazer trilhas, vamos embora. Você responde os directs lá, as Sim, mensagens. sim, sim. Então já vamos mandar uma mensagem para ela, para que a gente possa ainda mais ter essa conexão com a natureza, autoconhecimento. E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!